O gado leiteiro criado próximo à linha do Equador sofre com as altas temperaturas. Como dar mais conforto para os animais nessa região, garantindo boa produtividade, é o tema da nossa capacitação na integração lavoura-pecuária-floresta. Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de integração lavoura-pecuária-floresta em sistemas de produção de leite. E nós vamos continuar falando sobre o conforto animal, né, o papel do animal no sistema, né, e também a inserção da lavoura, né, no contexto de sistema de produção de leite. Tá? Nós temos no Brasil um clima bastante diferenciado, né? Quando você trabalha com os animais produtores de leite, né? Numa região mais subtropical, né, no sul do país, os animais têm um determinado conforto pela temperatura, umidade e tal. Quando segue da linha do Equador, saindo da região subtropical, indo sentido a linha do Equador, os animais já começam a ter uma maior dificuldade com as condições ambientais, principalmente com a temperatura e radiação solar. Quando chega muito próximo, né, no caso da região nordeste, centro-oeste, o animal já está sofrendo muito com o calor, né? E isso faz com que a gente não deixe de produzir nessas áreas, mas dê a condição ideal para que se produza nessas áreas. Então, nós temos que, de alguma forma, melhorar o conforto desse animal na condição. Como a gente não tem jeito de colocar uma torneirinha refrescando a vaca, nós vamos trabalhar com sombreamento, né? Mas é esse o tipo de sombreamento que a gente espera ter numa fazenda? Né? Se a gente for olhar em termos de realidade, esse é o tipo de sombreamento mais frequente de ser observado. Né? Um galpão, né, normalmente aberto, pé direito alto, né, onde os animais se agrupam no meio do dia ali. Né? Batendo o olho, o que a gente percebe, né, nessa condição? É uma condição com bastante fezes, urina, né? Então, um adensamento de animais naquela situação. Né? E os animais deitando nessa condição de lama, de fezes, vai fazer com que aumente a incidência de mastite. Então, além do problema de estresse por sombra, ainda você tem o problema com um rebanho bastante afetado com mastite. No caso dessa fazenda, eu fui procurada para visitar, para resolver o problema de barro, né? Porque o barro era um problema sério ali. Aí, quando eu cheguei lá, o produtor tinha a expectativa de que eu falasse para ele que era para ele fazer um canal de drenagem e enterrar pedra e coisa e tal. Eu falei, não, olha, para resolver seu problema de barro, você precisa plantar árvore no pasto. Né? É mudar o tipo de sombra que se pretende dar, é mudar o ambiente que se pretende produzir. Tá? Então, ao invés desse tipo de sombreamento, nós vamos ter esse tipo de sombreamento. Né? Imaginem vocês, gringos, vindo para o Brasil comprar leite, né, nosso. E aí eu vou levar vocês, né, nosso futuro comprador, nessa fazenda, que as vacas não estavam aqui nesse horário, né? Mas imaginem as vaquinhas ali deitadas todas naquele barro e vou levar nessa condição. Sem entrar em técnica nenhuma, qual leite vocês acham que o estrangeiro iria comprar do Brasil? Né? Isso aqui, essa condição mostra um ambiente muito mais salutar, um ambiente que o animal está sendo bem tratado. Numa visão hoje que se tem em termos de criação e bem-estar animal e proteção dos animais, né, nós temos uma criação muito mais racional, né, muito mais adequada, sem ter problema de barro. Né? Então, a partir do momento que você deixa o animal na pastagem,
você não tem mais problema de barro. O barro acontece quando o animal sai da pastagem e vai aglomerar em algum ambiente. É lógico, se você tiver 3 árvores, ou 2, ou uma, como em fotos ou em ambientes que vocês já viram, né? A aglomeração de animais embaixo daquela árvore ou daquele bosquezinho vai formar barro. Mas aí, os animais distribuídos por toda a área e essa sombra bem distribuída, você não vai ter problema de barro, tá certo? E ainda tem a situação que é a seguinte: como é que é o comportamento desse animal, né, num ambiente como esse, né? Um animal numa pastagem normal, o que ele faz? Ele vai pastejar nas horas mais frescas, começou a esquentar, o que ele faz? Ele sai, vai procurar sombra. Se ele não tem sombra, ele vai procurar água. Ele vai procurar alguma forma de se refrescar. Numa condição dessa, o que acontece? O animal está consumindo forragem, esquentou, ele dá 5 passos e vai para a sombra. Aí ele fica lá quietinho. Melhorou a condição? Ele volta a pastejar de novo. Esquentou de novo? Ele volta para a sombra. Agora, imagina se essa sombra está a 1 quilômetro de distância dele. Ele vai, 500 metros que seja, ele vai até a sombra e a hora que ameniza a condição de temperatura, né, ele fala assim, estou com fome. Mas eu não vou andar lá de novo nem a pau para depois voltar? Não vou, não. Então, o que acontece? O animal fica deitado o dia inteiro lá na sombra, bem longe da pastagem. Vocês acham que vai consumir mais ou menos? Vai consumir muito menos forragem nessa condição. Tá? Então, aqui são os dados já coletados no Mato Grosso, né, na nossa unidade lá em Sinop, da Embrapa, né, onde tínhamos novilhas em 3 condições de ambiente. Uma condição somente com pastagem, sem acesso à sombra nenhum, né? Que é a linha preta, né? Nós temos uma condição onde você tinha árvores nas laterais dos piquetes. Então, o animal buscava a sombra perto da cerca, tá certo? E uma terceira condição, que é a faixinha vermelha, né, aonde o animal tinha sombra o tempo todo na pastagem. Tá? E a gente consegue, foi avaliado nos diferentes horários do dia. A gente consegue perceber uma diferença no padrão do pastejo dos animais. Vamos seguir a linha preta primeiro, que é o pleno sol. Então, nós temos ali que o animal, 8h30, por aí, 9 horas, todos os animais entram em plena atividade de pastejo, está lá, 100%. Né? Começa a dar 10 horas, 10h30, os animais vão parando de pastejar. 10h30, 11 horas, vai parando, até que chega a quase nenhum animal entre 11h30 e meio-dia e meio. Então, o sol está muito forte, os animais param o pastejo. Eles não têm sombra, lembra desse detalhe, eles não têm sombra. Eles vão para próximo da água e ficam lá paradinhos. Tá certo? Quando chega meio-dia e meio, eles querem pastejar, eles estão com fome. Né? Eles voltam para o pasto, mas a temperatura é tão alta, a radiação está tão alta, que eles não passam mais do que meia hora e voltam para aquela condição parada, perto do bebedouro, né? Mesmo sem condição de sombra. Eles só voltam a pastejar a partir das 16 horas, a hora que a temperatura e a radiação solar já ficou mais amena. Agora, se a gente for para o outro extremo, que é a pastagem toda sombreada, o que acontece? Esse animal começa a pastejar um pouquinho mais tarde, né? 9 horas, 9h30, ele começa o pastejo. Eles ficam pastejando até 10h30, 11 horas da manhã, mais tempo do que o animal que não tinha sombra. E aí eles vão reduzindo até meio-dia e meio. Só que a principal diferença acontece quando, meio-dia e meio, 1h da tarde, todos os animais voltam a pastejar. E eles permanecem pastejando até as 4 horas da tarde.
Então, você vê, quando os animais têm uma condição de ambiente melhor, né, com sombra, onde ele não está sendo afetado, o pastejo não está sendo afetado pelaquela condição de ambiente, ele permanece pastejando. Ao passo que quando ele não tem, isso mostra a restrição que o sol está fazendo ao pastejo, porque os animais tentam voltar ao pastejo, mas eles desistem e voltam para aquela condição parado, sem se mexer, perto do bebedouro, para tentar aquecer o mínimo possível, sendo que eles já estão naquela condição desfavorável. Tá certo? E naquela condição onde o animal busca a sombra, ele tem sombra disponível e busca, que é a linha azul, ele também tem o mesmo comportamento no período da manhã, e à tarde, 1h30, 2 horas, eles voltam ao pastejo e fazem o pastejo a tarde toda. Então, o animal que pode, ele tem sol na pastagem, mas ele não, ele tem sol na pastagem, mas ele pode buscar sombra. Ele volta a pastejar depois do almoço um pouco mais tarde, mas ele permanece pastejando. Então, você vê o quanto a árvore, quanto a presença de sombra afeta o comportamento e o consumo dos animais. Tá? E em relação à porcentagem dos animais na sombra, né? Lógico que pleno sol não vai ter nenhum animal na sombra durante todo o dia. Na condição de sombra lateral, né, que é o vermelho agora, né, que é a sombra parcial ou sombra lateral, os animais procuram a sombra nas horas mais quentes do dia. Tá? E naquela condição onde o pasto está extremamente sombreado, muitos animais estão à sombra durante todo o período do dia, tá? Porque eles não têm muita opção. Assim como os do sol também não têm opção por não terem a sombra disponível. Então, essa é uma foto, né, que mostra os animais a pleno sol. Percebam que existem árvores, mas esse grupo de animais não tem acesso a essas árvores. Essas árvores são dos outros tratamentos que têm acesso à sombra. Então, esses animais, como não tinham acesso à sombra, nas horas mais quentes do dia, eles procuravam o bebedouro, rompiam a boia todos os dias do bebedouro para formar aquela piscina, aquela lama, para que eles pudessem se refrescar. Né? Então, o funcionário já tinha a hora marcada, todos os dias, de ir até o pasto para consertar o bebedouro, porque elas aprenderam a romper o bebedouro para formar a poça. Foi a maneira que os animais buscaram para tentar amenizar aquele estresse. Tá? Já os animais que tinham o privilégio de estar à sombra, né, nas horas mais quentes do dia, estão lá deitadinhas, né, à sombra, né, embaixo das árvores. Alguns dados também, esse trabalho foi feito, tem pouco trabalho, né, feito nessas condições para gado leiteiro. Isso é uma coisa importante de ressaltar, que a gente ainda não tem muita informação. Por isso que a Embrapa Agro-Silvopastoril montou um sistema de produção de leite em sistema integrado para tirar esse tipo de informação, porque é muito difícil onde a gente consiga coletar esse tipo de dado. Tá? Então, essas informações aqui que eu vou mostrar para vocês foram coletadas numa região da Zona da Mata de Minas, tá? Que é uma condição já bastante diferente do Centro-Oeste, né? Que é bastante diferente do Sul. Então, cada condição vai ter uma resposta diferenciada. Tá? Então, nesse trabalho, a gente percebe que animais submetidos à pastagem a pleno sol, né, tem uma temperatura corporal mais alta em relação aos animais que estão em sistema silvopastoril, né, e também uma frequência respiratória maior quando submetido ao calor, mostrando o estresse. Né. O tempo de pastejo também é reduzido quando ele está a pleno sol, por causa daquelas observações que a gente já fez nos trabalhos que a gente mostrou lá em termos de comportamento, feito lá em Sinop. Né? E a resposta, né, a resposta em termos de ganho de peso, em termos de produção, em termos de incremento, ela vai sendo aditiva, ela vai aumentando ao longo do tempo. Por quê?
Porque, por exemplo, nesse trabalho aí, por que a diferença no primeiro ano foi pequena? Porque as árvores ainda não estavam bem estabelecidas. Conforme as árvores foram crescendo, estabelecendo, e o ambiente foi se formando, essa resposta foi sendo cada vez mais positiva, né? Ou seja, a diferença para o silvopastoril levando vantagem, tá certo? Da mesma forma, né, nesse slide, a diferença em termos de ganho de peso. Ainda na região da Zona da Mata, né, foi feito um trabalho com vacas, né, avaliando a procura por sombra, né? E eles avaliaram que as vacas, no período do verão, buscavam a sombra. Por que isso acontecia? Porque a temperatura externa era bem maior do que a temperatura sob sombra. Só que no inverno, essas vacas não procuravam a sombra, elas fugiam da sombra. E por que isso acontecia? Porque essa temperatura à sombra era muito menor, era menor do que a temperatura no sol. E como estava frio, né, como essa região é fria no inverno, então os animais não buscam a sombra nessa situação. Então, realmente, os animais só vão buscar a sombra quando eles estiverem com estresse calórico. Agora, estresse por calor. Agora, em condições de Brasil Central, né? Condições de Brasil Central, no verão a temperatura chega a 35 graus, no verão e no inverno chega a 43, 45 graus, né? Qual é o comportamento esperado, né? Que a gente já trouxe algumas informações ali nos gráficos para vocês. Tá? Então, a gente sabe que a temperatura sob copa aí fica em torno de até 5 graus abaixo da temperatura do ambiente, né? Isso favorece bastante os animais pela busca por sombra, mas um fator tem que ser levado em consideração também, que é o quê? É o fato de que sombra, somente sombra não resolve, tem que tomar cuidado com a questão da quebra do vento, né? Então, foi feito um trabalho com ovinos no Nordeste, né, que mostra bem isso. Eles colocaram um sombrite lá, uma cobertura para os animais buscarem nas horas mais quentes do dia. Só que eles perceberam que os animais não iam para a sombra nas horas mais quentes do dia. Falaram, mas se está muito quente lá fora, por que os animais não buscam a sombra? Aí eles foram avaliar aquela sombra e a temperatura, a sombra, naquela condição que eles tinham montado, estava maior, pela falta de circulação de ar, estava maior do que fora, então os animais preferiam ficar fora. Tá certo? Então, uma cobertura inapropriada pode causar essa redução na ventilação e o que faz a temperatura interna ficar pior. Isso não é só em cobertura artificial, em cobertura natural, em bosques também, se forem muito fechados, vão causar um tipo de estresse no animal que ele vai evitar entrar naquela condição de bosque. Tá certo? Para ressaltar a importância, né, da ventilação e do ambiente adequado, foi feito um experimento também em condições artificiais, né, testando vacas em produção de leite, com sombra, ventilação e aspersão, né, somente com sombra e ventilação ou somente com sombra. Tá? E o que os autores obtiveram é que os animais submetidos à sombra, ventilação e aspersão, eles tiveram uma produção bem maior do que os animais somente submetidos à sombra. Tá? Então, essa diferença aí chega a 20 e poucos %. Então, é importante ter a sombra, sim, mas é uma sombra que dê condições para uma boa ventilação, não torne o ambiente muito abafado, né, sem ventilação, porque daí os animais vão evitar. Tá? E atentar, né, à questão que os sistemas ILPF normalmente reduzem a velocidade dos ventos. Tá? Então, da maneira com que a configuração acontece, ela pode quebrar demais os ventos e você ter problema de abafamento. Então, isso tudo também tem que ser
definido no planejamento.